Olá pessoas, esse é o canal Por Que Ler e eu sou Marina Hoff. E hoje eu vou trazer livros que eu li em 2021 e não gostei. Deixa o seu like, seu comentário, se inscreve, eu posto vídeo às 2 horas da tarde todo domingo, então vem ficar por dentro. Eu também tenho meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você ir lá e ver, que eu tô sempre postando sobre livros, eu posto minhas próprias histórias também, meus poemas, e bora pro vídeo. Esses 3 livros que eu vou falar sobre são 3 livros que eu li pra vestibular, então não teve como eu fugir e falar tá chato e eu vou parar. Eu terminei então de ler todos eles. E o primeiro da lista é o Angústia, do Graciliano Ramos. Eu não gostei porque o narrador em primeira pessoa é o próprio personagem que tá narrando a vida dele. E ele era super apaixonado por uma moça, que inclusive tem o meu nome, Marina. E ele quer casar com essa moça, mas ela desiste do casamento com ele e decide casar com outra pessoa. Porque ele era pobre e o cara era mais rico e ela era pobre também e ela queria melhorar de vida. E o cara passa o livro inteiro reclamando e, assim, tudo gira em torno dessa história, de como ele não se conforma em ter sido largado e ele simplesmente não toca com a vida dele, ele fica sofrendo, passam-se anos, ele lembra e fica se torturando com essa história, em vez de deixar simplesmente a moça em paz e esquecer tudo isso e partir para uma nova vida, um novo começo, alguma coisa assim. Não. Ele fica remoendo e reclamando. E ele é super uma pessoa amarga, sabe? Reclama de tudo, tudo tem problema, todo mundo, sabe, ninguém é melhor que ele, mas ao mesmo tempo ele não consegue lidar que ele foi largado. É um complexo de superioridade misturado com um complexo de inferioridade e como ele se frustra diante de todos esses sentimentos. E eu achei muito chato, eu não gostei muito. Assim, do final do livro fica legal. 1/3 do livro pro final a leitura foi bem assim, mas até lá a leitura foi bem sofrida, foi bem devagar e eu sofri bastante para ler. Quem tava ali comigo sabe o quanto eu reclamei desse livro. Próximo livro também foi para vestibular, como eu já disse, foi O 9 Noites, do Bernardo Campos. Bernardo Carvalho. Campos, Carvalho, tá tudo perto. Eu não gostei desse livro, acho que pela escrita. Assim, gente, esse livro me embananou tanto. No final eu fiquei assim, quê? Não entendi. Eu achei bem confuso. No final você tem as grandes revelações, eu achei tudo muito confuso, eu não entendi direito. A leitura foi pior ainda do que a de Angústia, assim. Conseguiu ganhar de Angústia, que eu já tava super angustiada, mas esse 9 Noites ganhou. Conta a história de um antropólogo americano que vem pro Brasil estudar as comunidades indígenas e ele some, ele se suicida, ele morre, acho que ele se suicida, tá bem? Ele se suicida. E ninguém entende nada, a morte dele foi muito misteriosa e tem um jornalista que conta a história e acho que é amigo desse antropólogo e que vai pesquisar tudo, e aí ele vai tentando desvendar por que o cara simplesmente se matou, foi muito repentino, e é um enrolo enorme e eu achei super chato. Assim, não fluiu. Os capítulos tem cartas, se eu não me engano, e tem capítulos que são cartas, os capítulos são divididos em 2 histórias. Se eu não me engano, é uma história que conta... Enfim, eu não sei. Eu li o livro, mas eu não sei. Eu não gostei. Eu achei super enrolado. Eu achei muito enrolado mesmo. Super enrolão. Um saco. Super confuso também. Eu fui lendo e já era chato, e aí eu não tava entendendo muito, e aí no final embolou tudo, aí que eu não sabia mais nada mesmo. Assim, não gostei. E o terceiro livro que eu não gostei e que me surpreendeu porque eu jurava que eu ia gostar foi do Fernando Pessoa, Mensagem, que também foi para vestibular, foi tudo da FUVEST, da USP. Quando eu estudava em literatura, ensino médio, Fernando Pessoa, eu gostava dos poemas dele. Aí eu falei, vou ler um livro inteiro do Fernando Pessoa, eu vou gostar, por que não? Mas eu não gostei. Eu me surpreendi bastante. Não foi assim, não é uma leitura fácil, é poema. Aí já tem uma complicação só por ser poema, mas principalmente porque em Mensagem o Fernando Pessoa tá falando muito sobre Portugal e sobre a história de Portugal. E assim, a gente aqui no Brasil, a gente vê um pouco de história de Portugal, mas não vê muito, não vê em detalhes. A gente sabe por cima, para ter uma ideia.
né? E Fernando Pessoa, como ele era português, ele sabe muito da história. Então ele traz personagens, ele traz coisas que a gente não conhece, fica ainda mais difícil de entender. É um tema... O livro inteiro é falando de Portugal e de como Portugal antes da época dele, bem antes, era uma potência, né? Quando colonizava o Brasil, era uma potência e foi decaindo. E como ele é muito saudosista. Ainda por cima, na USP, eu errei todas as questões de Fernando Pessoa, o que me deixou mais com raiva. Porque eu li o livro. E eu errei. Assim, pra que eu li o livro, né? Mas eu achei super complicado. São muitos detalhes pra se lembrar. E acho que isso complica ainda mais. Então, eu também não gostei muito. Quem sabe outro dia eu vou pegar outra leitura dele, outro livro de poemas que não seja dedicado toda a história de Portugal. E aí, quem sabe eu mude de opinião, né? E acabe gostando. Eu ainda tenho muitas esperanças para Fernando Pessoa. Pro Graciliano Ramos, acho que foi só esse livro mesmo dele que eu não gostei. Foi a proposta do livro, sim, que não bateu comigo. Mas não que eu não goste do Graciliano Ramos. O Bernardo Carvalho, eu não tinha ouvido falar dele até o 9 Noites, então eu não sei. Acho que não foi uma leitura que me chamou a atenção. Talvez um dia, quando não tiver nada pra ler, vai ser muito difícil. Aí eu peguei outro livro dele. Mas do Graciliano é certeza que eu ainda tenho muita coisa dele pra ler. Tem muitos livros bons dele pra ler. São 3 livros que eu não gostei da proposta. Não gostei de como foram escritos, pelo menos o 9 Noites eu achei bem enrolado a leitura em si. E é isso. Se você já leu algum deles, se você gostou deles, marca aí embaixo. Se você discorda de tudo que eu falei, fala aí, dê sua opinião, mostre que vai ter gente de todos os gostos, né? Se você concorda comigo, deixa o seu like aí, mostrando que os livros são chatos mesmo. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.